Saudamos a todos com a paz do Senhor. Primeiro quero, de maneira especial, o nosso abraço, o nosso carinho, em nome do Ministério do Centro Cristiano em Cúcuta, Colômbia, ao pastor Cecino, sua esposa Elba, também o Reuel, que é parte e toda a equipe dos Gideões, a quem sempre nos honra com o convite para estar presente em diferentes ocasiões. E estando aqui, rever os pastores, esse grupo enorme de homens e mulheres de Deus, talentos em quantidade, talento no canto, na adoração, na palavra, eu sou grandemente edificado. Igualmente ver os representantes nossos no Congresso Nacional, os deputados federais que estão atendendo e vêm defendendo aquilo que é os princípios da Igreja do Senhor naquele Congresso. Também o pastor Uriel, a quem faz um par de anos que nós não podíamos encontrar-nos. Que prazer. Um abraço para o senhor e a família. Enfim, a todos, Deus vos abençoe. Eu disse Deus vos abençoe. Quantos estão preparados para a palavra do Senhor? Vamos trabalhar nela. Eu quero pedir a sua atenção, você que tem me ouvido em outras ocasiões, se lembra que eu trabalho com a palavra e gosto que a palavra seja dada de maneira que você processe a palavra, e a palavra processada no seu espírito, na sua alma e na sua mente, produza em você o resultado que o Senhor quer. O Congresso, ele gira dentro de uma frase: a colheita ainda não acabou. Nós estamos, deixa eu dar esse preâmbulo para poder pôr base na mensagem. Nós estamos trabalhando na Colômbia, cumprimos agora no mês de abril, pastor Cecino, 38 anos. Estamos ali, vencendo todas as barreiras que se interpõem no plano do projeto de Deus naquele país. Hoje, 38 anos depois, o livro de membresia supera na cidade, com a sua área metropolitana, 60 mil membros. Eu creio que isso merece um glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus por 60 mil almas colombianas salvas? Numa só cidade. E logo se espalha pelo país, e dali sai para outras nações do mundo. Eu vi ali o botão e me estremeceu a alma, porque desde o ano 96 nós estamos no Himalaia trabalhando. E eu trago boas notícias para vocês. Há 23 igrejas levantadas nas fronteiras do Butão com a Índia, do Nepal e no Bangladesh. Quanto pode dar glória a Deus por isso? E assim em outros lugares. No ano passado, o ano 12, para nós pastores, eu quero dar esse dado, pensando no que eu vou pregar. Nós fizemos um plano de trabalho de ganhar alma e levá-las ao batismo nas águas. Cada ano fazemos isso. Em 10 anos já batizamos 35 mil pessoas. Mas o ano passado batizamos 8.750 pessoas. Eu disse 8.750 pessoas. E o ano 13 começou. E no primeiro trimestre já vamos batizando aproximadamente 2.000 pessoas mais. Eu quero dizer que o povo de Deus está vivendo em avivamento.
levante a sua mão. Soberano e eterno Deus, o povo veio para a tua casa com o propósito de ter um encontro com a tua palavra, um encontro com a unção que há na palavra, um encontro com o poder de direção que há na palavra. E esta hora a tua palavra será dada. Cada pessoa aqui dentro ou fora, ela vai como uma flecha aguda para tocar o espírito, para tocar a alma, para tocar o pensamento e a mente de cada pessoa e produzir nele ou nela o propósito da tua vontade. Eu quero o céu aberto a partir de agora, para que a tua glória se manifeste em cada pessoa que ouve a tua palavra e seja por ela abençoado. Amém. Amém. Para aqueles que gostam do esboço, o título da mensagem é Povo de Deus que vive em avivamento. Eu disse povo de Deus que vive em avivamento. É o povo com reação violenta, que toma o seu reino à força. A expressão de Jesus em Mateus 11:12 foi esta: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus e pela força se apoderam dele. Esta palavra dita por Jesus causou em mim uma admiração no transcurso do tempo. E eu pouco a pouco quis compreender melhor o significado desta palavra força para possuir ou tomar o reino. E cheguei à conclusão que há um enfrentamento diário, permanente, entre o inferno, as obras do inferno e as obras de Deus e as obras do céu. Nesta batalha, esse é um povo levantado pelo Senhor, revolucionário, que não se contentará enquanto não veja uma manifestação do reino de Deus na terra. Eu disse, não se contentará enquanto não veja a manifestação do reino de Deus na terra. A pergunta pode ser essa: e como é que o reino de Deus se estabelece na terra? Primeiro, o reino se estabelece pela palavra que você e eu conhecemos e você e eu pregamos. A palavra pregada tem poder de transformação. Eu disse que tem poder de transformação. Eu volto a dizer, tem poder de transformação. Nós já ouvimos aqui testemunhos que evidencia esta realidade da manifestação transformadora. Quando uma pessoa ela passa pelo processo da transformação, ela fica reconciliada com os céus. Oh, eu quero voltar a dizer, fica reconciliada com os céus. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 20, disse que em Jesus todas as coisas na terra e no céu foram reconciliadas. E quando há reconciliação, a porta se abre
para uma íntima comunhão entre aquele ou aquela que está reconciliados com os céus. E há uma vivência de reino de Deus com a terra. Eu estou vivendo isso nos últimos anos com admiração, desfruto deste ambiente. 4 observações é necessário ter em conta quando uma pessoa está reconciliada com os céus, ou quando a terra se reconcilia com o céu, falando em forma global. A primeira observação é que este tempo de reconciliação vai produzir-se bênçãos milagrosas. Volto a dizer, bênçãos milagrosas. Não, você não me entendeu. Eu digo de novo, bênçãos milagrosas. A pergunta imediata é, o que é uma bênção milagrosa? Uma bênção milagrosa é algo que vai acontecer ao seu favor, que você não pode explicar. É impossível. Vamos trazer 2 testemunhos. Um do Antigo Testamento e outro do Novo. Antigo Testamento. Elias orou e fechou o céu. E veio seca na terra. Por causa da seca, Deus falou com ele e disse: vá para o ribeiro do Querite, e lá beberá da água que corre. E eu ordenei que corvos te alimente com pão e carne. Elias não questionou. Elias não perguntou. Elias simplesmente foi. Quando ele chegou, viu o ribeiro. Sabia que o ribeiro tinha um nascimento. E as águas que corriam ali eram por muitos anos. Ele, com a sede que tinha, tomava daquela água. Mas que corvo venha trazer pão e carne é outra coisa. Primeiro, ele não criou corvos. Ele não treinou corvos. Segundo, os corvos que não são treinados não conhecem o seu dono. Nenhum animal, nenhum pássaro, ele desconhece por completo. Porém, na hora certa, os corvos que conheciam Elias vieram. E trouxeram pão e trouxeram carne. A pergunta é, em qual açougue foi que eles conseguiram carne? E em qual padaria foi que eles conseguiram pão? Escute, aqueles corvos não eram conhecidos por Elias, mas eles conheciam a Elias. Eu venho dizer para você esta noite, quando você está reconciliado com os céus te acompanham. Eu disse que o céu te acompanha. E Deus tem provisão extraordinária ao seu favor. Há alguém aqui que crê na provisão dos céus? Deixa eu dizer uma palavra com peso profético para você. Antes que termine o ano 13, você será objeto de uma bênção milagrosa na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios e em qualquer direção que você vá. Senhora prefeita, Camboriú abriu as portas por vários anos para este evento, mas na sua gestão a senhora quis pôr um grau de maior compromisso. Essa é a segunda vez que eu estou aqui, que eu vejo a senhora participando das atividades, não como uma prefeita mais, senão como uma crente,
uma filha do reino de Deus. A senhora tem anelos pelo seu município, tem sonhos pelo seu município. Hoje a palavra é essa: a reconciliação sua com o céu, o município com o céu. Desata um tempo de bênçãos milagrosas na sua vida e na vida do seu município. Eu sinto a glória de Deus aqui. Escutem. As bênçãos milagrosas você não vai poder explicar. Jesus ia caminhando com o povo. E de repente os discípulos se preocupam e dizem: diga, Senhor, ao povo que volte a casa, porque é tarde e não há comida. Pode o povo sofrer desmaio aqui. Jesus surpreendeu a eles. A palavra foi: dê vocês de comer para o povo. Nós! O Senhor disse: sim. Senhor, se tivéssemos dinheiro, aonde compraríamos comida para tanta gente? E eu quero enfatizar, pastor Cezinho, esta pergunta: aonde compraríamos para tanta gente? A escusa é que se é muita gente, o pouco não alcança. Por isso a obra missionária sofre. Porque a igreja que diz: se a obra missionária é tão grande e a minha igreja é tão pequena, por que eu tenho que me esforçar para algo tão grande que o que eu faço não se vê? Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus deu uma lição para os seus discípulos. Porque o texto disse que o Senhor fez aquilo para prová-los, para saber aonde está o seu raciocínio. Mas de repente a pergunta seguiu: o que é que vocês têm aí disponível? E a resposta foi aquela: há 5 pães e 2 peixes. Diga ao povo que se sente em grupos. E os discípulos ficaram preocupados, olhando um para o outro. Disse: agora não é 3 pessoas, são milhares de pessoas. Quanto tempo toma isso? E a voz correu, se sentou todo mundo. E quando todo mundo estava sentado, Jesus levantou os 5 pães. Quantos pães? 2 peixes. Quantos peixes? A pergunta foi: o que é isso para tantos? E o Senhor abençoou e partiu o pão. E deu para Pedro, e deu para Tiago, e deu para João, e deu para todos. E eles começaram a cortar o pão olhando um para o outro. Nós estamos fazendo ridículo no meio dessa multidão. Mas a coisa foi que quando cortou o primeiro pedaço de pão, na parte esquerda da mão, aquele que é direito cortou com a direita, e o pão que ficou na esquerda cresceu. E o outro tirou a cabeça do peixe, a cabeça voltou a sair. Tirou um pedaço do peixe, voltou a sair. E encheu um cesto, encheu 2, encheu 10, encheu 100. E distribuiu comida para todo mundo. Aleluia. Há alguém aqui que crê nisso? Quantos comeram? Quantos comeram? Todos. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E sobrou. E a sobra foi de 12 cestos de pão. Eu quero fazer uma pergunta. De quem você crê que eram os cestos de pães que sobravam? Oh, talvez você pense que de todos os apóstolos. Não. Essa sobra era da pessoa que entregou os 5 pães e os 2 peixes. Há alguém aqui que soltou o pouco que tinha? Levanta a tua mão para receber a abundância que vem na sua vida. Eu disse: levante a mão para receber a abundância que vem na sua vida.
Diga comigo, quando a terra, então com força diga, quando a terra se reconcilia com os céus, bênçãos milagrosas vem acontecer. Diga, eu estou preparado para receber a partir de agora a bênção milagrosa na minha vida. Dois, quando há reconciliação com os céus, vai haver visitas surpresas. O que é isso, pastor, de visita surpresa? Deixa eu dizer para você dois exemplos também. Antigo e Novo Testamento. Quanto se lembra de Gideão? Gideão estava debaixo de uma prova, baixo perfil, acovardado, envergonhado, preocupado com o seu futuro e o futuro da sua família e da nação. Naquele dia saiu tão contrariado que colheu o trigo para malhar o trigo no lagar. É errado, no lagar é a uva que se trabalha, não trigo. Mas a confusão da mente de Gideão e o medo fazia ele trabalhar assim. Mas naquele dia, quando ele estava ali no seu trabalho, um ser apareceu e saudou ele dizendo: varão valente e valeroso, o Senhor é contigo. Gideão olhou para aquele personagem e disse: ele desconhecia que ele tinha qualquer valentia. Olhando para a direita não há ninguém, olhando para a esquerda não há ninguém, só ele. E aquela pessoa falou com ele: é com você mesmo, vai nessa tua força e libertarás a Israel. Eu quero que você levante a sua mão agora e escute isso. Você é mais que o que você vê no espelho. Dentro de você há uma mulher, há um homem que não é covarde, que não está debaixo de vencimento, senão do poder de Deus. A palavra que foi dada a Gideão mudou a sua rota de vida, mudou o seu destino. Saiu de casa atemorizado, mas quando voltou para casa, as pessoas que viram ele certamente perguntaram: o que foi que aconteceu? E a resposta foi: acabo de receber uma visita desconhecida, mas que mudou o meu destino. Esta noite eu quero dizer para você, você estando reconciliado com o céu, você pode receber visita surpresa na sua vida. Novo Testamento. Zacarias, casado, esperando filho. Mulher com a matriz estéril, não tem filho. Havia orado por muitos anos e não houve resposta. Mas naquele dia entrou no santuário que ele correspondia a oferecer a Deus os sacrifícios. Mas quando ele entrou, a visita surpresa chegou. Alabado seja o nome do Senhor. Eu disse que louvado seja o nome do Senhor. Eu disse: a visita surpresa chegou. E a visita surpresa chegou e olhou para ele e disse: tenho notícia para você. Você vai ser pai. Eu vou ser pai? Depois de tanto tempo, sim, você vai ser pai. E esse menino que vai nascer é grande. É um menino que vem com o projeto de Deus na sua vida. Zacarias começou a turbar-se e fazer pergunta que não convinha.
O anjo percebe a perturbação dele e a fraqueza dele, mas como a oração estava diante do Senhor, não podia ser anulado pelas suas palavras. O anjo imediatamente recorreu a um recurso imediato. Você não pode continuar falando, porque se você fala, você anula as promessas. Fique mudo até que o menino nasça. Eu não sei com quem estou falando esta noite aqui, mas a tua oração foi ouvida. Eu disse que a tua oração foi ouvida. Eu volto a dizer, a tua oração foi ouvida. E prepara-te, porque em qualquer momento receberás uma visita que é surpresa para ti. Mas pastor, isso aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias de hoje, pode acontecer? Eu tenho o prazer de dizer que sim. Eu disse que eu tenho o prazer de dizer que sim. Ano 74, eu estava de joelho no quarto da minha casa, somente agradecendo a Deus pelo precioso culto que tinha terminado. E naquela noite, fui tocado por uma mão nas minhas costas e me levantou dali e me levou para outro lugar. Me mostrou uma cidade e falou: aqui você levantará uma obra que será grande e terá repercussão mundial. Mas quando eu estou naquele lugar, não 6 vieram falar comigo. E me guiou até a casa. E com ele comi pão, queijo, manteiga e café com leite. Logo eu volto a sentir que eu estou de joelho. Olho para o relógio e já passou 1 hora e fração de minutos. E a pergunta imediata é: o que foi que aconteceu? Eu dormi enquanto orava. E fiquei turbado, mas sentindo um pedaço de pão, de queijo na boca, me assustei. E soprei na minha mão. Eu digo: não é possível. Se eu lavei a boca, escovei os dentes, eu não tenho pão na boca, eu não tenho queijo na boca, isto foi um sonho. Então ouvi a voz dentro do quarto: você creu no do Felipe? E eu vi Felipe batizando o eunuco, e logo sendo arrebatado pelo Espírito de Gaza a Azoto. E respondi: creio. E a palavra voltou de novo e disse: eu sou o mesmo. Sabe, esta noite ele está aqui. Eu disse que esta noite ele estará aqui. Mas de vez em quando eu pergunto, em reuniões assim: onde estás? Quero voltar a ver-te. Quero voltar a sentir-te dessa maneira tão direta. E um dia o Espírito Santo me falou: não perca a sensibilidade,
porque Ele nunca te deixou só. Nunca. Então passou um tempinho. Fui pregar numa cidade chamada Santa Marta. Congresso de jovens. Quero que você ouça isso com muita atenção. Congresso de jovens. Prego na manhã. Me leva para o almoço. Na praia. 10 pessoas na mesa aproximadamente. E quando estão servindo o almoço já, os pratos, entra um rapaz com um cesto, vendendo coisas. E entrou pelo restaurante e detrás dele o de segurança. E ele veio com aquela velocidade no meu lado da mesa. Parou ao meu lado e apresentou o que ele tinha no seu cesto. E a pessoa da segurança falou: por favor, saia, não perturbe. Ele olhou para mim, olhou para o meu prato que já estava servido e falou assim: tenho fome. O rapaz da segurança pegou ele pela parte da camisa e disse: por favor, e foi tirando. E eu acompanhando ele com o olhar, e aí ouvi uma voz dentro de mim. Eu quero dizer algo aqui. Quando Deus fala, Ele não quer falar para que o teu ouvido físico ouça primeiro. Ele quer falar com o teu espírito. O que acontece é que às vezes nós não estamos preparados para entender essa voz do espírito. Confundimos com pensamento, confundimos com intuação. Mas eu ouvi a voz, foi clara e direta: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então aquilo, quando disse pão nosso de cada dia, eu me movi e falei para o garçom que estava ao lado: por favor, detenha esse moço que estão tirando ele do restaurante. Ponha ele em algum lugar, sente ele. E dê esse mesmo prato que estou servindo aqui para ele. O rapaz me olhou e falou: o senhor está certo disso? Eu digo: certo, por favor. Agora, algo interessante, pastores. Ninguém na mesa prestou atenção o que estava acontecendo. Ninguém. Só ele, o garçom e o de segurança. Os demais estavam conversando e comendo. Escute, há coisas que acontecem que outros não podem perceber. Há coisas que estão acontecendo que outros vão ignorar sempre. Porque Deus não está tratando com eles, senão contigo. Eu disse: Deus está tratando contigo. Eu disse: Deus está tratando contigo. Eu volto a dizer: Deus está tratando contigo. Eu tinha no meu prato um peixe feito na especialidade daquele lugar, com camarão e com frutos do mar. Era um prato caro. Fiquei olhando quando o rapaz foi alcançado já lá fora. Trouxeram ele de volta para o restaurante. Sentaram ele lá na ponta. Não demorou muito, como é um restaurante de movimento rápido, serviram para ele. Quando ele entrou e soube que fui eu que tinha chamado, levantou a mão para me saudar. Quando o prato chegou, ele voltou, levantou a mão e começou a comer. E se concentrou no seu prato e comeu. Terminou, se levantou, olhou para mim. Nós dois estávamos interatuando com as vistas. E levantou a mão dizendo adeus e foi-se embora. E eu fiquei com uma alegria do dever cumprido. Eu disse: o dever cumprido. Eu disse: o dever cumprido. Eu volto a dizer: o dever cumprido. Agora bem, chegou na hora da conta. Eu tinha dito para o moço: essa conta não ponha na mesa, é minha. É minha.
Quando chegou a hora de pagar, chegou 2 contas. Então o irmão pastor que nos tinha convidado viu que eu estava aqui para pagar uma conta. Ele se levantou e disse: o que é isso? Por que conta para o pastor Satírio? E o rapaz explicou: não, é que o cidadão pediu que uma conta fosse separada. Pastor, eu digo, por favor, é uma coisa que aconteceu aqui. Vocês não perceberam, vocês não viram. Desculpe, é um tema meu. É meu, é só para mim. E paguei a conta. Mais ou menos $30 custou o prato daquele rapaz. Saímos dali, e eu senti uma alegria. Dever cumprido. Diga comigo, dever cumprido. Pronto. Fui, preguei à tarde, preguei à noite outra vez. Preguei pela manhã do dia seguinte. Devo sair para o aeroporto direto. Quando termino de pregar, passo para o escritório, mudo de camisa, me arrumo para sair. As pessoas que vão me atender estão prontas com o veículo lá fora. O pastor me saúda, agradecemos, nos despedimos e eu fui embora, como eu faço sempre. Mas quando eu chego na porta, desculpe, deixa eu mostrar isso aqui. Uma pessoa mais alta que eu está parado na porta, vestido com uma roupa bege, tipo guaiabeira, linho fino, está aí parado. Quando eu me aproximo, ele põe a mão e disse: um momento, e me entrega um envelope e disse: receba isso. E me entrega o envelope e olha para mim e disse: pelo que você fez ontem. Aí eu olho para ele e digo: o que foi que eu fiz ontem? Ele sorriu e disse: você sabe. Aí os rapazes que vão me levar para o aeroporto disse: desculpe, irmão. Entra no meio, disse: desculpe, irmão, o pastor vai cruzar toda a cidade para chegar no aeroporto. Ele olha para mim e disse: eu sei. O perfume dele, a fragrância, era extraordinária, com um toque de madeira. O envelope, eu senti o envelope cheio. Eu quis perguntar, mas não deu tempo, rapaz. E ele disse: eu sei. E ele se afastou um pouquinho assim, e eu passei. Aí, sentar no carro, perguntei ao rapaz: vocês conhecem esse irmão? Eles disseram: deve ser alguém da igreja. E todos se agacharam para olhar, mas ele já não estava na porta. Eu abri o envelope. Obrigado, Elton. Eu abri o envelope estava cheio de nota, novinha, de 50 mil pesos. Então, quando eu vi aquele dinheiro naquele envelope, o Espírito Santo me falou assim: quando você responde aos céus, o céu te responde a ti. E de querer me ralar, chorar, canta que ela amarra, sola. Escutem. Primeiro, quem era aquele moço que entrou no restaurante? Quem era? Depois, quem era o homem da porta? Ele não estava lá. Ele não sabia o que aconteceu. Nem os pastores que estavam na mesa tiveram intenção de saber em detalhe o que aconteceu. Então, quem era ele?
Eu venho dizer para você esta noite, ele é parte do exército que faz visita surpresa para você. Pastor Cezino, e quando eles se movem, eles não se movem com a mão vazia. Ei, que maravilha! Levante a sua mão agora, porque vai palavra com peso profético para você. Antes que termine o segundo trimestre do ano 13, você vai receber uma visita surpresa. Aqui no altar, aqui no altar, aqui no altar, prepara-te para a visita surpresa. O fogo de Deus está queimando. O céu está na terra. A terra se reconcilia com o céu. Aleluia. Pode sentar os que estão de pé. Eu vou sair desse segundo aspecto, mas eu sou no Espírito Santo. Escutem, no Espírito Santo eu estou recebendo uma ordem para que possa ser glorificado o Pai, o Filho e o Espírito. Eu quero fazer o seguinte: eu vou dar um glória a Deus e vou apontar lá fora, lá na rua, e os que estão na rua vai dizer glória a Deus e vai sustentar. E na medida que a minha mão ela vai baixando, você vai se unindo pelo meio até chegar aqui no altar e sustenta o glória a Deus. E o movimento do céu se vai acontecer em Camboriú. Agora lá fora, glória a Deus.
casa se enche de glória. Oh. Aleluia. Terceiro, quando a terra está reconciliada com os céus, a tua fidelidade e coerência na palavra sustenta as promessas por gerações. Eu disse que sustenta as promessas por gerações. E não só sustenta as promessas, senão que sustenta a palavra. Isaías 59, verso 21. Isaías 59, verso 21. Quero deixar com você esta palavra. Oh, disse: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviará da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Quero a sua atenção neste aspecto. A reconciliação da terra com os céus. Todas as coisas. Se reconciliou o teu dinheiro com os céus. Se reconciliou os teus bens materiais com os céus. Se reconciliou o teu trabalho, a fonte dos teus ingressos com os céus. Mas a partir também daí, tudo que é teu de geração, você, seu filho, seu neto, bisneto, tataraneto, quartineto, quinquintineto, todos estão debaixo da palavra com a promessa. O texto disse que é uma aliança, é um pacto de Deus. Se Deus faz um pacto, preste atenção, Deus é santo, o seu pacto é santo. Deus é fiel, o seu pacto é fiel. Deus é justo, o seu pacto é justo. Deus é eterno, o seu pacto é eterno. Agora bem, nestes 4 aspectos do pacto de Deus, no último regrão, se você, a sua casa, está debaixo do pacto de Deus, você será imortal até que tudo que Deus tem para você se cumpra na sua vida. Não há doença, não há câncer, não há infarto, não há ABC, não há diabetes, não há desastre que possa remover você. Igualmente, a tua casa, a bênção que está sobre ti, estará para os teus filhos. Eu disse, estará para os teus filhos. E a bênção que está para os teus filhos, estará com os filhos dos teus filhos, teus netos. E a bênção que está com os teus netos, estará com os filhos dos teus netos, bisnetos. E de geração em geração. Venho com uma palavra com peso profético para você. Se alguém está desviado na sua casa, esta é a noite. Chama ele de volta. Eu disse, chama ele de volta. Pergunto, há alguém aqui que tem família que está desviada do caminho do Senhor? Que saiu da palavra do Senhor? Deixa eu assegurar para você, a sua voz esta noite será ouvida. Ano 2005, eu estava aqui, havia um menino ali,
Não sei quem se lembra disso. Havia um menino ali. E quando o pastor me passou para pregar, eu fui comovido de chamar o menino. E pus ele sentado aqui. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra disso? O menino era José Antônio. Quando eu tinha o menino sentado aqui, Deus deu uma palavra para o pastor Cezinho. E logo Deus deu uma palavra para o J.A. E escutem, aquela palavra está viva. Aquela palavra está viva. Do 2005 a 2013 passaram 8 anos. E se está levantando, aí vem uma geração de adoradores. Aí vem uma geração de pregadores. O que nós nunca vimos, nós vamos ver daqui para frente. Há um grupo que está no meio de vocês, que estão marcados pela herança. O teu filho na tua casa, no meio das provas, das tribulações, das angústias, do mundo corrupto, querendo levar ele, mas a sua voz é mais forte que a voz do mundo. Eu quero propor a você, e vamos propor lá fora primeiro, vai lá de fora para dentro. Você tem palavra profética na sua boca. Você tem palavra com ordem divina. Você está reconciliado com o céu. Agora você vai cancelar o poder do pecado na vida da tua casa, dos teus filhos, tuas filhas, neto ou bisneto, ou qualquer que seja parte da tua família. Hoje você vai reclamar: a herança de Deus na minha casa, ela é permanente e nunca foi transitória. Na tua casa, pastores. Na tua casa, evangelista. Na tua casa, há missionário. Na tua casa, há mestre. Na tua casa, há cantores. Na tua casa, há músico. Na tua... As igrejas estão cheias. Vamos começar lá de fora. Você, quando eu diga 3 lá fora, você vai chamar pelo nome o seu filho, a sua filha, ou seu pai, ou a sua mãe, ou alguém da sua família. Você vai chamar pelo nome e vamos de lá para cá, todos entrar. Hoje o Brasil começa a ser libertado. Os desviados que andam pelas ruas do Brasil vão sentir um poder do Espírito devolvendo eles para a igreja. Agora, lá o poder de Deus lá fora. 2, a fé está no teu espírito. 3, a palavra está na tua boca. Solta a palavra agora. Ai, aqui no altar, aqui no altar, aqui no altar. Chama pelo nome, chama pelo nome, chama pelo nome. Pastores, chama de volta os que estão fora da casa do Senhor. Satanás, tu não pode destruir a família da fé. Tu não pode entrar no lar da família da fé. Tu não pode entrar no território dos santos. Hoje eu ponho barreira de fogo ao redor da casa da família da fé. E o poder do Espírito Santo traz proteção. Eu chamo os desviados de volta. Eu chamo os filhos de volta. Eu chamo os netos de volta. Eu chamo os bisnetos de volta. Eu chamo os pais de volta. Eu chamo a mãe de volta.
Vamos, levante a sua mão agora e diga: eu recebo. Vamos com força, diga: eu recebo de volta a casa aquele que se foi. Hoje a reconciliação. Pode sentar. Oh, quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar glória a Deus? Esse povo é um povo revolucionário que não se contentará enquanto não veja uma manifestação do reino de Deus na terra. Força é uma palavra que denota poder, fortaleza e tensão. Esse povo cheio de força produz ação violenta para neutralizar aos que se interpõem às suas metas. Esse povo se acelera e suas ações são velozes. Quanto mais se move, alcança maior velocidade. Oh, pastor Cezino, não pare, não pare, não pare. Ó povo de Deus, não pare, porque na medida que você se move, maior é a sua velocidade. Eu disse que maior é a sua velocidade. Esse povo, quero a sua atenção nesse ponto, é um povo de razão e juízo moral preciso. Eu disse povo de razão e juízo moral precisos. Parabéns, senhores parlamentários no Congresso Nacional. Parabéns. Parabéns, pastores que tomaram a iniciativa de parar a agenda oculta que está trabalhando nos congressos nacionais do mundo. Parabéns. De vez em quando, andando pelo mundo, eu sou chamado para responder perguntas da imprensa. E alguns querem tocar o tema que Deus já determinou. E eu peço para eles respeito à palavra de Deus. E digo: eu não posso discutir nada que Deus determinou. O que Deus determinou não cabe em nenhum parlamento. Não tem faculdade, nenhum governo, nenhum congresso, juntando Câmara Alta e Câmara Baixa, nem sequer a união de países como a ONU ou outras, tem autoridade para mexer no que Deus determinou. Então, para mim, é um tema clausurado, não amerita discussão. Então, o que é que nós temos que fazer? Fechar a brecha. Eu disse fechar a brecha. Eu volto a dizer fechar a brecha. Agora escute isso. Marcos Feliciano não está aqui. Eu gostaria que ele me ouvisse isso. Ouvi uma entrevista de um inglês que saiu da Inglaterra porque a sua conduta era censurada pelas leis. E então ele se considerava, ou a lei considerava ele, ilegal na sua conduta. E foi restringido alguma vez por sua conduta. Então ele mudou para o Brasil. Primeiro veio para o Brasil faz 30 anos. E viu o Brasil como um paraíso. Porque ninguém se incomodava com a sua maneira de ser e a sua forma de eleger a sua conduta sexual. Então, ele disse: eu estou no paraíso, o Brasil. Logo, ele é um politólogo e sociólogo. Ele disse: foi passando o tempo.
E eu comecei a ver que o Brasil que eu conheci começou a cuidar de alguns princípios que não se modificam. E disse: a Inglaterra nesses 3 anos, com muitos países da Europa, cederam, mudaram legislação, mudaram Constituição. Mas no Brasil, há uma reação contrária a qualquer mudança enquanto a isso. E a pessoa que está entrevistando perguntou e disse: e o senhor descobre nos seus estudos quem está detendo isso? E a resposta foi essa: o povo evangélico. Por isso, é a ira em contra de qualquer pastor ou membros de igreja que ocupe qualquer lugar. Senhora prefeita, não está isenta. Quando o mundo conhece, cheira o poder do evangelho naquele que está no poder público, rejeita, senala, acusa, busca tudo para acusar e derrubar. Agora pertence a nós. Aquele inglês está dizendo coisas que ele está vendo. E a pergunta seguiu e ele disse: eu vou voltar para a Inglaterra, porque lá 30 anos atrás eu era um delinquente enquanto os princípios, mas agora é no Brasil que eu sou uma pessoa censurada por minha conduta. E eu quero dizer, a igreja, ela não rejeita a ninguém. Todo homem, toda mulher, não importa a cor, não importa a religião, não importa a sua condição social, é um perante Deus e perante nós. Mas a igreja, ela é a coluna e o baluarte da verdade. Eu disse que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ela se levanta contra condutas inapropriadas. E pastor, e se a pressão for demais? O que seja, esse povo tem moral e juízo precisos. Eu disse, tem moral e juízos precisos. Estou fechando a mensagem. Suas metas e vontades serão facultadas pela sua compreensão. Atenção, nós não somos um povo ignorante. A ignorância foi derrubada. Quando você recebeu o evangelho, você recebeu a fonte do conhecimento. Eu disse a fonte do conhecimento, a fonte da sabedoria. Quantos podem louvar a Deus por isso? Sabe que a peleja é pela causa do céu na terra. Esse é um povo de virtude com ação violenta pelo poder do Espírito. Faz prosperar a sua família para produzir efeitos na conversão dos recursos. Eu ouvi aqui na hora da oferta testemunhos de pessoas que foram abençoadas. E eu venho dizer para você, papai e mamãe, membro da sua casa, esta noite há uma unção de multiplicação na sua vida. Eu disse que há uma unção de multiplicação na sua vida. Permita-me trazer Provérbio 21, do verso 25 a 29. A força e a glória são as suas vestes. Está falando de uma mulher. E rir-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, e não come o pão de preguiça. Levanta-se seus filhos e chama bem-aventurada, como também seu marido, que a louva dizendo, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas
é superior. Está falando de uma mulher. E por que eu escolhi a mulher? Porque às vezes nós pensamos que a mulher está apartada do projeto da produtividade. E não é certo. Assim como o homem, a mulher também está facultada para serla. Eu disse, está facultada para serla. Fecha esse ponto dizendo o seguinte. Em Jeremias 29:11. Disse, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de ti. Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Aleluia. Agora, esta palavra, pensamento e planos, no hebraico, tem uma frase interessante, Mahak-Shabet. E esta expressão Mahak-Shabet ali quer dizer, tem 8 definições. A primeira é dispositivo. Eu disse dispositivo. A segunda é maquinária. A terceira é digno. E eu quero parar aqui nas 3. Você sabe o que significa um dispositivo? Um dispositivo é que toma controle de qualquer elemento tecnológico criado. Esta é uma frase que vem lá de trás, quando não havia máquinas como hoje, nem tecnologia avançada e nada. Deus está dizendo, eu ponho um dispositivo na tua vida. E eu vou fechar essa mensagem dizendo, esse dispositivo queda ativado agora. Fique de pé. Pergunto, quantos gostaria que esse dispositivo se ativasse na sua vida? Não, esse amém não convence a ninguém. Quantos gostaria que esse dispositivo fosse ativado na sua vida? Escutem, quando isso acontece, você vai ser produtor de abundância e vai ser um libertador de riqueza. Eu disse produtor de abundância e libertador de riqueza. Pastor, o que é isso, pastor? Eu volto a dizer, produtor de abundância, libertador de riqueza. Você vai dar dízimo que você nunca deu. Você vai deixar de usar esses envelopes, porque esse envelope não cabe o que você vai usar. Pastor Cezino, lá em Cúcuta, quando se ativou esse dispositivo, aconteceu uma coisa. Se inaugurou 2 centros comerciais. Cada centro comercial, mais ou menos, tem 180 a 200 lugares ou lojas. 10% daquelas lojas são de membros da igreja. Mas sabe quem são eles? Dízimos. Sabe quem são eles? Pessoas que dão oferta. Sabe quem são eles? Pessoas que patrocinam a obra missionária. Mas escutem, no dia da inauguração do primeiro centro, entre eles fizeram um acordo: dar primícia para o Senhor. A venda do dia todo era para o Senhor. E um deles me chama e me diz: nós queremos que o Senhor nos acompanhe no final do dia, para receber as primícias. Bem, então no final do dia, eu fui para o lugar. E todas as vendas que foram feitas, foi recolhida e posta em uma caixa, em efetivo. Transição com
com cartão de crédito. Tudo foi entregado. E a receber aquele volume, glorificamos a Deus e abrimos a porta. A partir daquele momento, assim na frente, eles seriam pessoas que sobressaíam dentro daqueles centros comerciais. E se cumpriu. Leva 5 anos centros comerciais ativados. Nenhum deles perdeu nada até agora, só ganha. Eu disse só ganha. Eu volto a dizer só ganha. Eu volto a dizer só ganha. E sabe o que aconteceu? Com Deus nunca se perde, com Deus sempre se ganha. Levanta sua mão comigo e diga: com Deus nunca se perde, com Deus sempre se ganha. Mas faz 40 e algo de dias, um deles veio com a família toda, queria sentar-se comigo no escritório e disse: queremos fazer uma entrega de um dízimo que nunca antes pudemos dar parecido. Mas como a promessa se cumpriu, nós temos que cumprir. E eu esperei que eles dissessem. Então, o filho mais velho falou: o papai está preocupado porque nós recebemos as bênçãos do Senhor e o dízimo é grande. E nós estamos aqui guardando ele. E uma noite o Senhor nos despertou dizendo: não guarde mais o que é meu. Você cuida o que é seu. E o que é meu, leve para a minha casa. Então nós nos levantamos para conversar sobre o tema e fizemos a decisão de trazer, pastor. E logo pediram para entrar uma caixa. Um dízimo de família trabalhadora. $250 mil. E não é nos Estados Unidos, não. E não é em Centro-América, não. É num país de fome. É num país censurado por tudo. Mas sabe, quando o céu se abrir, o dispositivo de Deus se aciona. Eu quero deixar este altar na mão do pastor, mas eu quero antes encontrar a você agora com uma decisão. Eu me transformo em um produtor de abundância e um libertador de riqueza.